Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come. Assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Teoban Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Bem, amados, hoje eu trago no meu coração uma palavra especial. Eu estive meditando sobre isso e quero partilhar com você 2 textos sagrados que me foram enviados por um amigo. E esses textos me foram enviados para reflexão. E eu quero partilhar com você. O primeiro se encontra em 2 Pedro. Capítulo 1 Pedro, capítulo de número 5, versos 8 e 9. E diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo ou bramando, como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Veja, estas afirmações do apóstolo Pedro. Nós estamos falando de um homem agora, ao escrever esta recomendação, de um homem amadurecido na fé. Não é mais um jovem disposto a viver aventuras e cheio de soberba e vaidade, e não desejava ser maior do que os outros. Tudo isso já havia passado em sua vida. Estamos falando agora de um apóstolo de Cristo verdadeiro. Um homem treinado e amadurecido na fé. E faz uma recomendação à igreja do Senhor acerca de uma cautela, de um cuidado sobre o diabo, sobre o nosso adversário, sobre o nosso inimigo. E ele diz: acautelai-vos, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o vosso inimigo, o diabo, ele anda ao derredor de vocês,
rugindo ou bramando como um leão, ao qual resisti firmes na fé e sabei que esta mesma situação ela está se cumprindo na vida de todos os vossos irmãos da terra. Ou seja, isso não é uma situação pessoal, particular, vivida por um pequeno grupo aqui ou ali, ou por uma pessoa isoladamente. Isso é algo que acontece na vida de todos nós. Rugindo como leão. Eu parei para pensar nessa expressão. Porque esse texto sagrado, ele é muito conhecido de todos nós. Você já está careca de saber desse texto sagrado, não é verdade? Você já ouviu isso várias vezes. Mas eu quero me deter nesse aspecto em que Pedro, ele fala que este inimigo, o diabo, o nosso adversário, aquele que quer nos tragar, ele que quer armar armadilhas, ele quer nos pegar de alguma forma, ele quer nos devorar, ele quer nos enganar, ele quer nos levar para o inferno, ele quer nos apartar definitivamente da graça e da glória de Deus. Ele não quer que venhamos entrar no reino dos céus. Nós sabemos disso. O problema não é saber disso, porque sabendo disso milhares irão para o inferno, sabendo disso milhares estão sendo e serão enganados, e isso está na Bíblia, isso não pode mudar. O que pode mudar é o nosso nome não fazer parte dessa lista enorme de milhares enganados, que só vão se dar conta disso no dia do juízo. O que adianta para nós é procurarmos refletir sobre aspectos que são importantíssimos deste conselho do nosso irmão Pedro. Rugindo como leão. É uma estratégia. Escute isso. É uma estratégia. É sua especialidade. Escute. Ele é como um general que traça planos de guerra, planos de combate. Ele está numa luta diária, 24 horas por dia, tramando meios e estratégias de me derrubar, de derrubar você, de nos derrotar, de nos desestimular, de nos vencer. Ele não desiste disso. E há uma estratégia definida. Escute, preste bem atenção. E esta estratégia é o engano. É a camuflagem. Preste atenção nisso. É a mesma coisa que faz um pescador colocar uma isca, uma minhoca, um pedaço de carne num anzol. E ele camufla, ele esconde aquele instrumento de morte com essa carne, com essa isca, e lança na água para atrair o peixe com algo desejável, com algo que vai suprir uma necessidade. E aquele peixe vem e abocanha o instrumento de morte. Isso é uma camuflagem. Isso é algo disfarçado. O que é que significa rugir como um leão? Ele não é um leão. Nós estamos cansados de saber que a palavra de Deus ilustra em vários momentos o Senhor Jesus como o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Em muitos momentos no livro do Apocalipse ele é
referido como esse leão. E o diabo, ele ruge como se fosse um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão. Ou seja, é algo camuflado, é algo escondido, é algo fingido, é algo que não é real, que parece ser, mas não é. É algo ilusório, é algo fantasioso, é como uma miragem, que você pensa ser, mas não é. Essa é a sua grande estratégia. Não se iluda. Ele não vai tentar levar você para se tornar um alcoólatra dependente de 1 litro de cachaça todos os dias, se embriagando e caindo na sarjeta, porque todas as pessoas que veem isso, que olham isso, falam: você está na sarjeta, você está na desgraça, sua vida está dominada pelo diabo, pela coisa ruim, você precisa mudar, procure uma igreja. As pessoas vão falar isso para você. Ele não vai tentar levar você para Cracolândia, em São Paulo, ou em qualquer outra cidade onde exista um gueto, onde se emburacam as pessoas dependentes do crack, da cocaína ou qualquer outra droga. Porque todas as pessoas vão ver você nessa situação e você próprio vai se examinar e vai dizer: eu estou no esgoto da vida, eu estou acabado, só há uma esperança para mim, se Deus tiver misericórdia. Existe então uma oportunidade, existe então uma luz no fim do túnel, existe a detecção de que você está perdido, e isso corre o risco de que você seja salvo, de que você de alguma forma encontre uma mão amiga que se estenda e te arranque desse buraco, e te arranque dessa lama, porque você próprio enxerga e detecta estar nessa lama, e as outras pessoas que passam ao teu redor vão falar para você que você está nessa lama, e podem te estender a mão e podem te ajudar. Por isso, se nós temos um pouco de inteligência, e há quem diga que o ser humano hoje em dia usa aproximadamente apenas 10% da capacidade do cérebro que Deus criou, eu quero que você entenda que Lúcifer, ele perdeu sua glória, não perdeu sua inteligência e sua capacidade. E quero que você entenda que este ser era o querubim da guarda do louvor de Deus, e que acima dele só havia um, o Deus Todo-Poderoso. Só havia ele, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai. Abaixo do Deus Todo-Poderoso era este ser chamado Lúcifer. Nós estamos falando de alguém com uma inteligência e com uma capacidade extremamente privilegiada. Um dia desse eu postei no meu Facebook algumas imagens extraordinárias de ilusionistas. Esta semana passada eu postei uma imagem de um ilusionista que, em praça pública, ele deitava as pessoas em um banco e pedia alguém que segurasse no braço e outra pessoa segurasse nas pernas. E ele tocava com a mão no estômago, no centro do corpo desta pessoa, e essa pessoa abria no meio. E ele pegava o tronco da pessoa, com a pessoa falando e tudo, e olhando e conversando, ele pegava só o tronco dela e saía levando, e as pessoas desesperadas e gritando com tudo aquilo. Um outro caminhava nas águas de uma piscina. É claro que esses homens usam de artifícios, hipnose em massa, tecnologia e tantas coisas, mas eles conseguem fazer com que as pessoas vejam o que não existe. E não veem o que está diante dos olhos dela. Ou seja, nós estamos falando de obra camuflada, disfarçada, de algo que está ali para enganar.
Se o homem tem essa capacidade, avalie você, Satanás, Lúcifer. Ele anda ao derredor e ele ruge como um leão. O engano, o disfarce, a coisa camuflada. Escute, deixa eu ler com você um outro texto que eu mencionei no princípio, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11. Preste atenção. Eu vou ler alguns versículos, não apenas o 15. Preste atenção. Diz assim: o verso 14 diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja o verso anterior, é interessante, está dizendo assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Veja, isso é tremendo, irmão. Paulo está ensinando a igreja em Corinto. Veja que coisa maravilhosa. Isto é a sequência da recomendação de Pedro nesse alerta acerca das estratégias de Lúcifer de andar ao derredor, ou seja, é aquele que está à espreita, é aquele que está examinando nossa vida, é aquele que está examinando nossas necessidades, é aquele que está examinando nossos sentimentos. Ele anda ao derredor, ele vai pela direita, ele vai pela esquerda, ele anda pela frente, ele anda por trás, ou seja, isso nos dá a entender que ele examina de forma cuidadosa as coisas que sucedem ao teu redor, as tuas necessidades financeiras, emocionais, sentimentais, profissionais, aquilo que está sucedendo em sua família. Ele vai examinando cuidadosamente, andando ao seu redor, e ele começa a rugir como leão. Veja, Paulo escreve aos Coríntios, ele fala de obreiros fraudulentos. Eles não são de Cristo, mas eles se transfiguram de apóstolos. Eles se aparentam, eles têm uma Bíblia na mão, eles pregam supostamente este evangelho, mas o evangelho que eles estão pregando é o que Paulo chamou de outro evangelho, e que ele disse que esse outro evangelho é anátema, ele é maldito. Paulo acrescenta dizendo: ainda que um anjo venha do céu com asas reluzentes e auréola na cabeça pregando outro evangelho, ainda que vocês recebam uma carta assinada por mim, reconhecido firma no cartório, seja anátema. Paulo está dizendo: tenham maturidade, compreendam a firmeza desta palavra revelada. Não existem novidades, ela não pode ser alterada. Veja, olha, como a verdade de Cristo está em mim, disse Paulo, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, veja, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se de apóstolos de Cristo. E não
é maravilha, ou seja, não se espante com isso, não se admire disso. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, presta atenção, que os seus ministros, os ministros de Lúcifer, aqueles que são controlados por Lúcifer, aqueles cujo coração e cuja mente, cujas emoções são gerenciadas e controladas por Lúcifer. Presta atenção. Eu não estou falando de macumbeiros e feiticeiros e gente que arria despacho e invoca demônios apenas. A mente, o coração e as emoções controladas por Lúcifer são instrumentos dele, ministros dele. E existem muitos desses homens e mulheres que estão transfigurados de apóstolos de Cristo, de pregadores, de pastores, de missionários, de bispos, seja o nome que você queira dar. Isso é um fato, isso é uma realidade. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para pregar a verdade, para anunciar essa verdade. Cabe a mim e a você termos discernimento. Pedro falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, os demais apóstolos falaram sobre isso, Jesus falou sobre isso. Por que é que nós vamos nos chegar a essa realidade? Escute. Preste bem atenção. Esta é a realidade de nossos dias. Eu estava conversando com um irmão esta semana através da internet. E ele estava dizendo, poxa, missionário, mas esta pessoa, esse pastor de quem nós estamos conversando, o que me deixa impressionado é ver que acontecem tantos milagres nas reuniões que ele dirige. Mas eu sei do caráter dele. E eu sei que ele é mentiroso. Eu sei que ele deve e não paga. Eu sei que ele pega emprestado premeditadamente para não pagar. Eu sei que ele tem uma conduta fraudulenta. Eu sei e percebo claramente que a intenção dele é tirar o dinheiro das pessoas. Para isso ele se utiliza de falsos testemunhos, para comover, para tocar, para emocionar e para fazer com que as pessoas de alguma forma possam investir no ministério dele. Mas eu que conheço sei que há coisa fraudulenta, coisas erradas. Mas o que me impressiona é que milagres acontecem. Ora, meu irmão e minha irmã, o que nós estamos meditando nessa noite é fundamental, é muito importante para a nossa sobrevivência. Porque nós estamos vivendo em tempos do fim, e nestes dias, desses tempos do fim, está escrito na Bíblia Sagrada que se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos, e se possível aos próprios escolhidos, e eles fariam milagres e sinais e prodígios. Escute, preste atenção. É o que Paulo está dizendo aos Coríntios aqui, não se maravilhe disso, o próprio Lúcifer se transfigura em anjo de luz. Não é de se admirar que os seus agentes, a obra dele é essa, é a obra do engano. Abra os seus olhos. Procure ter discernimento.
missionário, como eu poderei saber? Pelos frutos. Você conhece a árvore. É simples assim. Ou seja, quando você planta uma laranjeira, ela vai produzir laranja. Ela não vai produzir abacaxi, ela não vai produzir melancia. Porque a essência da semente dela faz com que esta árvore só possa gerar laranja. Ela é isso, é o que está dentro dela. Ela não pode gerar outra coisa. Então, Jesus ele disse que é pelos frutos que nós vamos conhecer o que há no interior dessa árvore. Ela é dessa forma. O conteúdo dela é isto aqui, porque é isto que ela produz. Não há coisa boa nela se ela produz coisas ruins. Se o fruto dela é ruim. Se o caráter, se a personalidade não é moldada por Cristo. Se é alguém que rouba, se é alguém que tem segundas intenções, se é alguém que não tem caráter, se é alguém que não tem personalidade, se é alguém que mente, se é alguém que engana, se é alguém que não se quebranta diante da verdade ao ser confrontado por ela. Então você está detectando frutos. Preste atenção, porque esses frutos, eles não se resumem em milagres. Nós precisamos amadurecer, irmão. E nós precisamos entender definitivamente que o diabo também opera milagres. O diabo faz cego ver, faz paralítico andar. Ele pode curar a lepra, porque muitas dessas enfermidades são provocadas por espíritos de doença que estão sob o comando dele, é só lhe mandar sair. O grande interesse do diabo é enganar, é conduzir a massa ao inferno. É o engano. E se para isso é necessário que ele cure, que ele opere milagre, não pense que ele faz isso com objetivos bons, de trazer saúde. Não. Há sempre motivos de perversidade. E lá na frente esses motivos hão de se revelar. É obra do engano. É obra da falsidade. Às vezes, você vê espantado. E um dia desse, uma irmã comentava comigo sobre esses doutores fritos que existem por aí. Não? Esses homens que vestem um jaleco branco, pegam uma faca na mão e coloca dentro do olho da pessoa e raspa e faz um corte e arranca isso e acontece isso e aquilo outro. Nós estamos falando de sobrenatural. E nós precisamos entender que o diabo, ele atua no sobrenatural. E quantas pessoas são ali iludidas e quantas pessoas são ali enganadas. Então, se nós damos valor à nossa alma, à nossa salvação, se não queremos estar entre essas pessoas que dão ouvidos a esse rugido que parece de leão, mas não é. É obra do engano, são obreiros fraudulentos. Então nós precisamos entender que esses frutos da árvore são, acima de tudo, o amor verdadeiro. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É claro que os discípulos de Cristo operam milagres. Pelo poder e pelos dons do Espírito Santo, enfermos são curados e mortos ressuscitados e paralíticos andam e cegos enxergam. Mas a mensagem desses discípulos
não é fixar os olhos das pessoas e atrelá-los apenas ao milagre que é passageiro, mas a mensagem desses apóstolos autênticos, desses servos autênticos, é fazer com que os olhos dessa gente se fixem naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, porque de que adianta o paralítico andar e o cego ver e depois ir para o inferno com as duas pernas? Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse isso. Se o teu olho te fizer pecar, arranca. Melhor é tu entrares com um olho só no céu do que com os dois ires para o inferno. Se o teu braço, a tua perna, a tua mão te fizer pecar, arranca. É melhor tu entrares com uma perna só, um braço só, do que com os dois seres atirado no inferno. É evidente que isso não é literal. Não é para que você arranque um membro do seu corpo, isso não resolve a situação de pecado. Mas ilustra de forma perfeita esta realidade que eu estou dizendo. Os olhos do povo, os nossos olhos, eles têm que se fixarem naquilo que é eterno, naquilo que dura pelos séculos dos séculos, na mensagem do Evangelho, no caráter transformado por Cristo, no nascer de novo, no ser uma nova criatura de verdade, não um velho homem de terno e gravata. Pense nisso, reflita sobre isso em nome de Jesus. Olha, amados, nós chegamos ao final, viu? Um abraço a todos. Amanhã nós estamos aqui ao vivo, se Deus quiser.